Continuando no estudo de itens ou componentes de detalhes, nesta aula eu vou mostrar como construir componentes dinâmicos. Na aula anterior nós construímos aqui esse tijolo de 8 furos, de uma forma rígida, ou seja, eu não consigo modificar esse bloco. E vimos que há essa possibilidade de construir blocos modificáveis. E aqui nós vamos então, nessa aula, ver como construir esses blocos. Conforme mencionei na aula anterior, eu tenho dois tipos de componentes de detalhes, ou itens de detalhes. Aqueles simples, que são o caso desse tijolo de 8 furos, ou mesmo desse outro elemento, e outros baseados na linha. Conforme a gente viu também um exemplo, que eu clico em dois pontos e ele, vamos dizer, se estica ao longo desses dois pontos, considerando que fosse uma linha de referência. Bem, eu vou construir um elemento hipotético aqui, que seria, por exemplo, uma viga, tá ok? Uma viga em corte aqui, para tentar aproveitar nesse desenho. Então eu vou começar em Arquivo, Novo, Família. Vou usar aqui itens de detalhe métrico, Eu não vou usar por hora este baseado com base na linha, vou usar este simples. Vou clicar em abrir. Eu começo com um desenho vazio, com dois planos de referência, os dois definindo a origem. A primeira coisa que eu devo decidir é o ponto de inserção. Como é uma viga, geralmente eu vou inserir pela laje, eu vou construir essa viga daqui para baixo, ok? Meu ponto de inserção é aqui, a viga vai ser construída daqui para baixo. Eu vou começar criando dois planos auxiliares. Vou criar plano de referência, vou criar um plano qualquer, ok? Não estou nem definindo um afastamento. Vou selecionar esse elemento, vou rebater em relação a esse eixo. São dois planos de referência que limitarão a largura da minha viga, porque ela vai ser daqui para baixo, mas ela vai ser simétrica. Então eu vou criar também um outro plano de referência vertical que vai estar limitando a minha viga na parte inferior, ok? Como eu falei, eu vou criar uma viga hipotética, tá? Bem simples, não vou fazer conexões com as lajes, tá? É mais para fins didáticos. Muito bem. Então eu vou começar criando o retângulo de contorno desta viga. Tá? Reparem que eu não me preocupei por hora com dimensões. Tá? Eu nem sei, na verdade, que dimensões estão aqui nessa viga. Eu só sei que esse eixo é simétrico a esse. Beleza? Vamos lá. Então eu vou criar uma linha, E repare que eu estou tratando de itens de detalhe, tá ok? Então eu não tenho elementos efetivamente de modelo. Eu estou desenhando simplesmente uma viga. Vou começar pelo retângulo. Vou desenhar um retângulo menor do que a área disponível para que eu faça aquele movimento. Eu vou alinhar com este plano esta linha e tranco este alinhamento, porque quando eu mexer nos parâmetros de distância, de largura e de altura desta viga, eu vou estar mexendo no distanciamento, no afastamento entre os planos de referência. E por sua vez, este elemento que está vinculado a este plano vai obedecer a esta regra. Então vou fazendo a sequência. Alinho com esse plano esse e tranco. Alinho com esse e tranco. E faço isso para todos os elementos da viga. E aqui eu vou fazer uma série de idas e voltas para a gente criar passo a passo, que é uma estratégia bem interessante. Criar item por item esta família e ir testando lá no meu desenho. Muito bem. A primeira condição é que eles sejam equidistantes. Então eu vou criar uma cota alinhada entre aqui, aqui, aqui. Marco um ponto qualquer e coloco equidistante, certo? E agora eu vou criar entre esses dois planos um outro elemento, que é uma cota, e esta cota eu vou selecionar e vou associar a ela um parâmetro ou uma legenda. Aqui eu não tenho nenhuma legenda criada,
Então eu venho aqui, ó, em criar um parâmetro. Que parâmetro? Largura da viga. Um nome qualquer. E aqui eu tenho uma decisão muito importante a tomar. Ele é um parâmetro de tipo ou um parâmetro de instância? Vamos começar definindo como um parâmetro de tipo. Tá ok? Vamos clicar em OK. Beleza? Repare que aqui já ficou com 137, porque era a medida aleatória que eu coloquei aqui entre esses dois planos. E vou proceder da mesma forma, criando um parâmetro vertical entre esses dois planos. E vou fazer a mesma coisa, vou clicar aqui nesse elemento, vou criar um novo parâmetro para ele. Repare que ele, porque eu já selecionei, né, como referência uma cota, ele já sabe que é um parâmetro no grupo de cotas. E eu vou chamar de altura da viga. O nome desse parâmetro também um parâmetro de tipo. Vou clicar em OK. Criei um outro parâmetro. Muito bem, eu quero testar esse bloco. Então a primeira coisa a fazer é salvar esse bloco. Por facilidade eu vou salvar aqui na área de trabalho, tá ok? Vou colocar viga modelo, um nome qualquer. Viga modelo, salvei e vou carregar no projeto. Está lá o meu bloco inserido, ele é apenas um retângulo. E vamos reparar uma coisa interessante aqui. Quando eu clico no bloco, não tem nenhum parâmetro para eu alterar. Por quê? Porque aqui seriam parâmetros de instância. Mas se eu clicar em editar tipo, repare que eu tenho aqui os parâmetros altura da viga e largura da viga, que eu coloquei lá na minha família, que são parâmetros de tipo. Clico nesse elemento e vou em editar família e vou fazer o seguinte, vou clicar aqui simplesmente nessa largura da viga e vou clicar aqui, ó, parâmetro de instância, somente para largura da viga, por enquanto. Vou salvar e vou carregar no meu projeto, substituindo a versão existente. E reparem agora que eu vou clicar nessa viga e eu tenho agora a possibilidade de mexer aqui neste elemento. Significa que eu estou mexendo somente nesta viga. Se houver outras vigas inseridas neste mesmo detalhe, elas não serão alteradas, né? E aqui eu posso colocar diretamente, por exemplo, 120 milímetros. E a outra coisa interessante é que eu passo a ter aqui essas alças de manipulação. Então eu posso alterar o bloco aqui diretamente na tela do desenho. Vamos supor agora que eu queira colocar aqui dentro dessa viga uma área achurada. Vou novamente voltar lá em editar família e vou construir aqui dentro uma área preenchida. Eu vou criar uma região preenchida. Eu vou construir um retângulo aqui dentro e eu posso ter dois casos, um em que o cobrimento, vamos dizer assim, dessa viga seja fixo. Vamos dizer que fosse 25 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro posicionar cada elemento corretamente, de acordo com a viga, né? 25 milímetros de cobrimento. E vou travar esse elemento. Eu venho aqui, crio cotas alinhadas aqui e travo esse elemento. Faço isso em todas as faces. Eu estou aqui já com região preenchida de concreto, ok? Desenhei, fixei, eu ainda estou na edição da região preenchida. Clico em OK, está lá minha região preenchida, ok? Vamos ver o que acontece agora. Vou salvar novamente, carregar no projeto, substituindo a versão existente. Muito bem. Reparem agora que qualquer que seja a minha manipulação dentro dessa viga, né, a alteração, continua tendo o cobrimento de 25 milímetros, 2,5 cm. E se eu desejasse que esse cobrimento fosse um parâmetro, bastaria eu editar a família, né, e criar um novo parâmetro para ele. Só que eu viria aqui editar limite, ok? E aqui nesta cota eu criaria um parâmetro para ele, por exemplo, cobrimento da viga.
seria um parâmetro, em princípio, de tipo, ok. E agora eu simplesmente pego esses parâmetros e associo, né, a cada uma dessas cotas, comprimento da viga, para que eles sejam iguais, ok. Clique em OK, salvo, carrego, substituindo, e aqui eu passo a ter em editar tipo um novo parâmetro cobrimento. Se eu quisesse 10 milímetros apenas de cobrimento, olha lá, houve essa alteração. Por último, vamos novamente acessar a família e vamos observar aqui que eu tenho os tipos de famílias. A gente viu na aula passada, né, quando a gente estudou aquele bloquinho que a gente importou, né, de um projeto já existente, que ele tinha uma série de famílias aqui. E reparem que a altura da viga e o comprimento da viga, né, que são parâmetros de tipo, enquanto que largura da viga é um parâmetro de instância. E aqui está como padrão, né, seria o bloco primitivo, né, quando eu insiro ele sem colocar nenhuma dimensão, quando eu insiro a partir de colocação de componente, de detalhe, ele vem com 137.2, que é o padrão que eu queria. Eu gostaria que o padrão fosse 150. Né? Então agora quando eu inserir ele, vamos dizer assim, do zero, ele virá com 150. Clique em aplicar OK. E eu vou colocar uma situação aqui, hipotética, tá? Apenas para fins didáticos, que seria o seguinte: quero imaginar que o cobrimento da viga, né, que a altura da viga inicial fosse 250, tá ok? E a cobertura da viga, eu poderia bloquear esse valor, seria sempre 25, né? Mas eu gostaria de colocar uma fórmula aqui. Eu, por exemplo, gostaria que esse cobrimento fosse sempre 10% da altura da viga, tá ok? Então eu vou colocar aqui, vou copiar esse nome aqui, então ele vai ser igual a esse nome, Ctrl V, dividido por 10, ok? Aplicar, ok. Muito bem, vou salvar, carregar no projeto, substituir. Reparem agora, eu vou clicar na viga, vou em editar tipo, e se eu colocar aqui, por exemplo, 300, repare, o cobrimento da viga vai para 30. Aplicar. Se eu mudar para 500, dou Enter, aqui automaticamente muda, porque esse valor do cobrimento agora está vinculado, né, a uma fórmula que tem como parâmetro a altura da viga. Perceberam a diferença, né, entre o uso de parâmetro de tipo, parâmetro de instância e um parâmetro como referência de cálculo, tá? Se eu quisesse estabelecer alguns tipos pré-existentes de viga, né, como a gente já viu, eu iria aqui e criaria vários tipos, né, cada um com uma sequência diferente de medidas. Poderia, por exemplo, criar aqui a viga 40 por 10, 40 por 15, 40 por 12 e assim por diante, né, cada uma com seu cobrimento. E aí na hora que eu selecionasse o bloco aqui no meu projeto, eu teria aqui dentro da viga modelo, eu teria como eu tenho aqui, olha, Ontário, Romano, né, para o outro bloco, né, para aquele bloco tijolo corte, né, que a gente viu ali em cima. Eu teria esses vários tipos dentro da minha viga modelo, ok? Um bloco de item de detalhe baseado na linha teria o mesmo princípio, só que eu usaria aqui detalhe métrico, né, item de detalhe métrico baseado na linha. Eu vou, por simplicidade, criar aqui uma região preenchida. Vou criar aqui ao longo desta linha, que é a minha linha de referência, ok? Vou, por simplicidade aqui, vou clicar em OK, certo? E vou colocar aqui, criar uma cota alinhada, aqui até aqui, e vou colocar aqui uma legenda qualquer, espessura, simplesmente.
e vou colocar como parâmetro de instância, tá? Já vou mostrar lá por quê, tá certo? Vou salvar também aqui na área de trabalho por facilidade. Vou colocar um nome qualquer, tá? Ashura linha, tá? Não liga para esse nome não, primeiro nome que me veio à cabeça aqui, para facilitar, porque o princípio todo já foi visto. Carrego no projeto 2, clique em OK. E reparem agora, eu vou colocar daqui deste elemento até este, né? E como eu usei um parâmetro de instância para esse elemento, eu posso regular aqui a espessura, tá? Mas no entanto, eu vou ficar dependendo aqui de um valor, né? Eu teria que medir essa espessura e colocar esse valor aqui. Ao passo aqui, se eu for lá em editar família e construir um plano de referência, um plano qualquer, agora eu vou clicar aqui, vou apagar esse elemento, né? Vou clicar na região preenchida, editar limite, e vou fazer aquela jogada. Vou alinhar com este plano, este elemento, e fecho aqui, ok? Concluo a minha região preenchida, e agora eu vou criar a minha cota entre esses dois elementos e vou associar a este afastamento entre os dois planos a minha espessura igual a 81, ok? Salvo, carrego no projeto, ok, substituo a versão existente e agora ele passa a ter esta alça de manipulação, e aí eu posso colocar ele sobre a superfície, né, na dimensão que eu queira, sem necessariamente saber qual é a medida dela. Beleza? Bem, com isso eu encerro esse assunto de itens de detalhe. Eu acabei entrando um pouco mais fundo na questão de elaboração de famílias, que foge um pouco do objetivo deste capítulo, mas achei bastante interessante, porque daqui a pouco a gente vai entrar no mérito da construção de famílias, e aí vocês já vão vendo essa possibilidade de vincular as medidas de um elemento com outro, ok? Então, na próxima aula a gente inicia um outro assunto, e como sempre, na medida que forem aparecendo algumas dúvidas ou informações adicionais, eu vou acrescentando nas outras aulas. Bons estudos e até a próxima.